Boa noite, graça e paz. Mais uma vez é um prazer, uma honra estar compartilhando o nosso programa Eu Curto Deus com você. Nosso 34º programa, uma marca que eu fico muito feliz de Deus me dar a oportunidade de falar do Evangelho dele para você, de falar do Evangelho que salvou minha vida, que tem transformado, que tem curado, que tem me moldado e que eu tenho certeza que vai mudar e vai transformar a tua também. O tema de hoje não podia ser diferente. Deus me deu uma palavra, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através dessa palavra. E o tema dessa palavra é: qual é o Evangelho que você tem vivido? Qual é o Evangelho que você tem vivido? Abra a tua Bíblia, por gentileza, comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 17 até o 23. Mateus capítulo 7, primeiro Evangelho, versículo 17 a 23. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Irmãos, esse texto é um texto muito simples e que Jesus estava falando e ensinando as pessoas sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, as pessoas que iriam ensinar aquilo que ele não ensinou, caminhos que dizem que levam ao céu, mas não levam nada. Jesus não tem nada a ver com esses caminhos. Eu tenho uma pergunta para você. O evangelho que você vive hoje é esse evangelho que Jesus pregou no evangelho, que Jesus pregou na Bíblia, na palavra? Ou é o evangelho que você fez na tua mente? Você que não é cristão ainda, qual é a ideia que você tem sobre Jesus Cristo? Qual é a ideia que você tem sobre Deus? Será que é aquilo que a Bíblia fala sobre Ele? Ou será que é aquilo que a tua família, que a tua cultura, que a tua história, que a tua ideologia diz que é? Eu tenho uma palavra para você nessa noite, é a seguinte: o Evangelho não é aquilo que você pensa que ele é. O Evangelho é aquilo que a Bíblia diz que ele é. E se você não tem esse entendimento, você corre o sério risco de nunca comer desse Evangelho, de nunca participar desse Evangelho e talvez de nunca receber as bênçãos desse Evangelho, que é conhecer Jesus. Presta atenção, eu quero que você se atente para uma coisa. Jesus estava falando com um tipo de pessoas aqui, que são pessoas ditas cristãs. Ele vai dizer que vai chegar no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer: Jesus, nós não profetizamos em Teu nome. Para você profetizar, você precisa estar no Espírito, você precisa cumprir princípios bíblicos, para que o Espírito Santo possa te usar em profecias. Esse texto ele está se referindo a cristãos. Não se engane. Não ache que Jesus está falando de falsos mestres, de pessoas que não conheciam a Deus, mas de pessoas que pelo menos diziam conhecer a Deus. Ele está falando há 2000 anos atrás, mas se aplicarmos esse texto para a nossa época, ele vai estar falando de muitos de nós que dentro das nossas igrejas vamos aos cultos, cumprimos os ritos religiosos, damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, até lemos a Bíblia, até cumprimos princípios, mas não conhecemos o Deus dos princípios. Nos preocupamos em passar uma imagem para a sociedade de que somos cristãos, de que somos exemplo, de que conhecemos um Deus, que muitas vezes nós não conhecemos nada. Não oramos. Não gastamos tempo com a leitura da palavra, com oração, com jejum. Nós não mudamos a nossa vida, nós não mudamos as nossas atitudes, nós não vemos a natureza de Deus agindo em nós. Como podemos conhecer a Deus assim? Qual é o evangelho que você tem vivido? Ele vai dizer o seguinte: muitos vão dizer: expulsamos demônios em Teu nome.
Você que não é cristão, você pode até não acreditar no diabo, mas o diabo acredita em você com tanta força que ele quer te levar para o inferno junto com ele. E Jesus veio para te libertar disso. Se você tem a Bíblia na sua casa, te aconselho a abrir no livro de João, capítulo 10. Lê ele todo, você vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Você que já é cristão, entenda uma coisa. Para você expulsar um demônio, você tem que estar em santidade, senão ele te faz passar vergonha. Para você expulsar um demônio, você tem que estar cumprindo princípios bíblicos, ele vai fugir de você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É bíblico. Porém, você pode profetizar e expulsar demônios. E a Bíblia ainda vai dizer que muitos vão dizer que curaram muitos enfermos. Unção de cura só pode estar sobre a vida de pessoas que têm unção. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para essas pessoas: se afasta de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu quero te dizer uma coisa, você pode até ter uma ideia de quem é Jesus. A minha pergunta para você hoje e a minha reflexão sobre o evangelho que você tem vivido é se Jesus sabe quem é você. Eu vou voltar a dizer e tenho falado em outros programas. Quem não tem uma vida de oração não pode contemplar uma vida no céu. Quem não tem uma vida de oração, de jejum, de busca, de entrega, de renúncia, de cruz, jamais pode sonhar em passar a eternidade com Jesus. Crave nos teus olhos a eternidade, não a prosperidade, as coisas desse mundo. Desculpe. Crave nos teus olhos tudo que te leva para o céu. E não aquilo que é terreno. O que Jesus estava dizendo é muito simples. Muitas pessoas estão se enganando, servindo a Deus, sem conhecê-lo, e vão para o inferno, porque não conseguem entender que o que leva uma pessoa aos céus não é o seu trabalho para Deus, mas o seu relacionamento com Ele. Ei, cristãos, não se enganem. A placa da sua igreja e você ter levantado a sua linda mão no dia da tua conversão não quer dizer que você é salvo. A salvação é o fruto do Espírito sendo gerado em você. E a natureza de Deus, tirando tudo que é mundano de dentro de você, tirando todo o pecado de dentro de você, te confrontando, te trazendo mudança, te trazendo paz, te trazendo uma alegria que você não tinha, te levando a querer coisas que normalmente você não gostaria de fazer, te dando prazer em orar, te dando prazer em ler a palavra, te dando prazer em ser diferente. Se você não tem experimentado isso, eu tenho uma notícia para você: você não se converteu coisa nenhuma. Você precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Continue comigo. Eu já vou fechar. Eu vou ler 2 textos com você. Apenas 2 textos. E eu quero que você reflita. Minha palavra já está acabando. É muito simples, mas você precisa entender hoje e refletir qual é o evangelho que você tem vivido. Vamos lá. Mateus capítulo 10 agora. Jesus estava dando algumas orientações e exortando o povo. Ele diz o seguinte. Versículo 22. Você pode ler o capítulo todo, capítulo 10 de Mateus, você vai me entender. Mas eu vou frisar com você o versículo 22, que diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei qual é a ideia que você tem do Evangelho. Eu não sei se você acha que quando você se converteu, ou se você acha que você, quando passar a servir Jesus, se você não tomou essa decisão, que você acha que tudo vai passar a dar certo, que é uma roleta russa da vitória. Agora não, agora é um tiro, agora que eu aceitei Jesus, a minha vida vai dar uma guinada. Mas essa guinada, a gente tem uma ideia muito fútil, muito pequena do que é a guinada que Jesus pode dar na nossa vida. E a gente coloca um Jesus que a Bíblia nunca colocou da forma que muitas vezes nós vemos, como um Jesus miserável, que só é capaz de nos dar dinheiro, casa, carro, estabilidade, uma esposa, um casamento, um Deus que supre as minhas e as tuas necessidades egoístas, porque tudo que queremos é um Jesus servidor público,
Um Jesus que só está aqui para fazer com que as nossas necessidades básicas sejam sanadas. Eu acho que às vezes nós como cristãos esquecemos de que Ele é Deus, de que Jesus era Deus, que Ele é Deus e que Ele sempre vai ser Deus. E que independente dele fazer alguma coisa por mim ou por você, nós sem Deus não somos nada. E ainda que nós venhamos a morrer agora, Ele vai continuar sendo Jesus e continuar a ser Deus. Desculpa falar nesse tom com você, mas o nosso cristianismo está corrompido. Precisamos voltar à história da igreja e estudar a história da igreja para entender que precisamos voltar ao caminho. Qual é o evangelho que temos vivido? Eu vou ler mais para frente com você. Versículo 34 do capítulo 10 de Mateus em diante vai dizer o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perdê-la por amor da minha causa, ou por minha causa, achará. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você quer seguir o Evangelho? Beleza, mas o Evangelho é o que eu estou dizendo para vocês. Se você ama qualquer coisa mais do que o Evangelho que eu estou te falando, você não é digno desse Evangelho. Então você vai viver qualquer outra coisa, menos o que eu estou pregando. É um discurso pesado? Sim, mas Jesus falou a ele. Estou fazendo com você uma leitura, não sou eu que estou dizendo. Abra a tua Bíblia. O que ele disse é muito claro. Se você ama qualquer coisa mais do que a causa de Jesus Cristo, é porque você não o conheceu. Porque o dia que você conhecer a Jesus, você vai entender a tua miséria, você vai entender os teus pecados, você vai entender que você precisa de arrependimento. Meu irmão, eu tenho algo para te dizer. Você que não é crente, presta muita atenção nisso. Você pode acreditar ou deixar de acreditar, o problema é seu, mas entenda uma coisa: um dia uma trombeta vai tocar nos céus, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele vai voltar. E ele vai trazer com ele duas coisas. Primeiro, juízo. Todos aqueles que não quiseram entender o sacrifício dele para te deixar livre, para te deixar feliz, vão sofrer a ira e o juízo de Deus junto com o diabo, num lugar chamado inferno. Muito pior do que o pior dia da sua vida. Eu preciso te falar isso porque amo tua vida. E outra coisa que esse Jesus vai trazer é galardão, recompensa, presente, eternidade para aqueles que foram achados fiéis numa coisa chamada Evangelho, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Jesus falou que era lícito, que era justo fazer aqueles que o amavam. Quando ele diz aquele que me ama, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Os mandamentos são muito simples. Nós somos maus, por isso achamos os mandamentos tão pesados. Você deve falar: Natan, esse evangelho é muito pesado. Não, nós somos pesados, o evangelho é leve. Jesus chegou à multidão uma certa feita e falou o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Se você está se sentindo tão pesado no evangelho que você tem vivido, se encontre com Jesus, porque você tem se encontrado com a tua igreja, você tem se encontrado com os cultos, com os ritos religiosos. Você gosta tanto do nome crente, do nome gospel, você gosta dos teus títulos na tua igreja, mas você não tem mais relacionamento com Jesus, teu relacionamento está falido, teu relacionamento está frustrado, você passa para todo mundo que você é cristão, mas você sabe que você já está morto por dentro. Que tipo de evangelho é esse? Aonde ele vai te levar? Está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Você que está me ouvindo, você que tem 3, 5, 10, 20 anos de igreja e você não consegue se converter porque você não conseguiu encontrar com Jesus ainda. Eu tenho uma resposta, é algo para dizer para você que não tem Jesus ainda. Meu irmão, você é mau.
E a Bíblia diz que você não presta. É isso mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos os homens pecaram. Deus, quando olha para a tua justiça e olha para os teus pensamentos, que diz que não bebe, não fume, não mata e é santo diante de Deus, não tem nada que você faça que possa fazer Deus gostar de você pelo que você é como justiça. Porém, no versículo 24 vai dizer que o sangue do Cordeiro é capaz de te purificar de todo pecado. Um dia, um homem chamado Adão tinha relacionamento com Deus todos os dias às 6 horas da tarde. Porém, ele fez algo que Deus não gostava e tirou esse relacionamento de eternidade. Você sabe que dentro de você tem um vazio que diz que você não vai viver só 100 anos, mas que diz que você é eterno. E você, quando vai dormir, algo diz dentro de você que você precisa de algo que você não tem. E quanto mais você conquista, mais você sabe que precisa de algo que você não encontrou. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguém é Jesus e você precisa encontrar com Ele hoje, feche os teus olhos no teu quarto, abra o teu coração, levante os teus olhos aos céus e peça que o Filho de Deus venha falar com você. Eu desafio você a fazer isso e a tua vida não ser transformada. E você não entender que o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado e você pode ser salvo. Eu não estou falando de 100 anos de uma vida com dinheiro nessa terra. Paulo vai dizer que se esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos miseráveis de todos os homens. Mas o apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse 22, na revelação do Apocalipse, eis que cedo venho. Eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão para dar aos homens segundo as suas obras. Ei, se você só espera por Jesus nessa vidinha medíocre que não dura nem 100 anos, você é um miserável, e é o que a Bíblia diz de você. Mas se você tem escolhido se santificar diante de Deus, se você tem escolhido ter uma vida com Jesus, conhecer o Filho de Deus e descobrir o que é uma verdadeira felicidade, de miserável você passa a ser digno de receber presentes. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: qual é o evangelho que você tem vivido? Reflita. Nós precisamos refletir. O nosso evangelho precisa mudar. E nós precisamos voltar à essência de uma verdadeira adoração. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E que você que não tem Jesus ainda possa ter a oportunidade de aceitá-lo. Vai na primeira igreja evangélica mais próxima da tua casa. Não interessa, eu não vim defender placa de igreja. Nem o nome crente. Eu sou um cristão. Se você quer fazer parte desse grupo, você quer encontrar essa paz que você não está encontrando em nenhum lugar, em nenhuma balada, em nenhuma boate, em nenhuma orgia, chegou a hora de você mudar a tua vida. Feche os teus olhos, eu quero abençoar você. Deus, Tu conheces cada pessoa que ouviu essa mensagem. Ela é simples, pura e prática. Porém, ela é poderosa, porque é o Teu Evangelho. Jesus, só o Senhor tem poder e capacidade para mudar a vida das pessoas. Deus, mostra essas pessoas que o Senhor os ama. Porque João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por eles, para que ninguém fosse para o inferno, mas que pudessem passar a eternidade tendo relacionamento com o Senhor. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse foi o nosso 34º programa Eu Curto Deus. Vem curtir comigo também. Você que já é cristão e conhece pessoas que precisam dessa palavra, compartilhe e abençoe a vida de pessoas. Até terça-feira que vem. Deus os abençoe.